Bande Guru Padodandam Bhakta Binda Samanitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nandanandanang Bande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Vancha kalpataruasya kipasindhu bevacha Patitanang pavunebhyo vaishnavebhyo namo namah Mukhaṁ karoti vācālaṁ pangung langhayatagirim Yat kipatamahang vande paramanandamādhavam Brindāvai tulsideb vai piyāvai keshavasya Shna Bhakti Pade Devi Sattvatvai Namo Namah Narayana Namaskritta Naram Chaiva Narottama Deving Saraswati Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadesha Gauriya Patrasya Prakasanecha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagod Varuna Deyam Sada Paribhavagnam Abhishtadoham Tethaspadam Siva Virinchanutam Saranyam Bhitatiham Panutapal Bhavadipotam Bande Mahapurushate Charunarvindam Yatpada Pallavana Kachandamani Chataya Vispurjita Kamapika Adarshi Purnanuragara Susagara Saramurti Saradhika Mai Kada Kipam Karosh Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Ajanulambita bhujau kanaka bodhatu Sankirtanai kapitaro kamala yutaksha Vishambaro dijavaro jugadharma palo Bande jagat priyakaro karuna bhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Surasurair Bandito Dibbarupam Muktin cha dada sinitam Bhavanurupena sada naranam Ganga taranga ramaniya jata kalapam Gauri nirantara vibhushi tavam bhagam Narayano priyamanangamadapaharam Varanasi Purapati Bhajavishanatham Vagisha Jasya Vadane Lakshmir Jasya Chavakshasi Jasya Hasti Hidaya Sambhid Tvam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Ram Ram, Hare
Tavad Brahma Katha Mukti Padavim Tavad Natikti Bhavet Tavad Chapi Visankhalatma Tena Loka Veda Sthiti Tavad Sastra Vidam Mitaha Nana Kalakala Bahirvatmasu Sri Chaitanya Priyajana Javat No Diggachara Tavad Brahma Katha Mukti Padavi Tavad Natikti Bhavet Tavad Chapi Visankhalatma Tena Loka Veda Sthiti Tava Sastra Vidam Mitaha Kalakala Nana Bahirvatmasu Sri Chaitanya Priyajana Yavat No Diggachara Gaudiya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que aqueles que estão tentando ver a realidade transcendental através dos seus olhos materiais, eles se tornam inúteis. Eles se tornam tão inúteis que não é possível nem descrever. Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse: aqueles que estão tentando alcançar o universo transcendental através dos seus cálculos materiais, eles se tornam tão inúteis que é impossível descrever. Em primeiro lugar, nós precisamos depender do Sadguru Vaishnava, Shuddha Guru Vaishnava, do Vaishnava puro, do Guru Parampara. Em primeiro lugar, eu preciso sentir essa necessidade. Pergunte a si mesmo, você precisa da verdade absoluta ou não? Primeiro pergunte a você mesmo, não se trapaceie. Qual é a sua demanda? O que você realmente necessita? O que você precisa? Se pergunte. Depois disso, tente se decidir, se aproximar de uma fonte autêntica, ouvir e depois disso, tentar enxergar a realidade transcendental. Se você tentar enxergar com os seus cálculos materiais, com os seus olhos materiais, você nunca vai conseguir alcançar. A raiz desse seu esforço pode ser destruída se você não passar pelo processo correto. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, eu ouvi, Srila Shamdas Babaji Maharaj está dizendo que ouviu esse fato de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia que alguém deve ouvir o Bhagavatam de um Vaishnava puro. Não diretamente, procurar ler diretamente, mas ouvir através do Vaishnava puro. Eles devem ouvir o Chaitanya Bhagavata. E Bhaktivinoda Thakur disse, você pode até deixar o Chaitanya Charitamrita de lado. Primeiro leia o Chaitanya Bhagavata. E depois faça perguntas. Porque todo o Siddhanta Vichar que está no Chaitanya Charitamrita é extremamente sofisticado. Aqueles que dizem, eu conheço o Bhagavatam, eu li o Bhagavatam, eles não conseguem entender o significado do Chaitanya Charitamrita, porque é um Siddhanta extremamente sofisticado. Então, Prabhupada dizia, em primeiro lugar, se você tem inclinação 100%, você tem que ouvir o Srimad Bhagavatam e aos poucos avançar, ler o primeiro canto, o segundo, o terceiro, o 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você tem que ouvir as explicações do Vaishnava puro com toda a sua rendição. With full attention, you will have to hear up to 9 canto, with full attention, and Anugatta. After that, if you can realize something, você tem que ouvir do primeiro canto ao nono canto com toda a sua atenção e rendição. Se você não receber o ok para ir adiante, você não deve ler o 10º canto.
E se você for qualificado para ouvir até o 10º canto, e se você, chegando até o 10º canto, e não avançar até o 11º e o 12º canto, você vai se intoxicar, você vai ter uma indigestão com o que você leu. O 11º canto e o 12º canto são tão importantes que todos os pontos vitais do Srimad Bhagavatam são resumidos ali. Sabemos que o 10º canto é considerado o ponto central, que nós temos que receber, alcançar a perfeição para conseguir acompanhar os passatempos descritos no 10º canto, mas mesmo assim, o 11º e o 12º são mais do que fundamentais. Alguém uma vez disse para o Bhagavatam, sabe, eu li todo o Bhagavatam, mas eu não encontrei o nome de Srimati Radharani. Eu não encontrei. Por que vocês falam dela? Onde vocês acharam o nome dela? Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, depois de ler todo o Bhagavatam, se você não conseguiu entender o ponto central que o ponto central de todo o Bhagavatam é Srimati Radharani, nem Krishna pode ser descrito como o ponto central. O ponto central do Bhagavatam é Radharani. Sim, na verdade, Radharani e Krishna são a mesma personalidade, mas isso é dito de uma perspectiva extremamente elevada. Então, se você não entende que Radharani é o ponto central do Bhagavatam, então por que você vai ler o Bhagavatam? Todo o Bhagavatam, ele vai passo a passo, até mostrar os pés de lótus de Srimati Radharani, para que você possa entender a glorificação de Krishna, como servi-lo. Caso contrário, você se torna o Sahajiya número 1. Até aqueles babajis do outro lado do rio, no Navadvipa, não serão comparados com você. Você vai ser mais Sahajiya do que eles, se você não conseguir alcançar estas compreensões. Isso é algo muito secreto. Então, nós começamos com este verso. É um verso muito importante. Ele diz, até esse ponto, então você pode se sentir tranquilo, confortável, ouvindo sobre o Brahma Tattva. Mas depois disso, então, até que você não se encontre com um associado eterno de Chaitanya Mahaprabhu, você não vai conseguir superar o nível do Brahman. Compreender o Brahman é fácil, é difícil superar este nível da realidade transcendental. E você só consegue fazê-lo se você ouve um Vaishnava da Gaudiya repetindo o Siddhanta perfeito do que Chaitanya Mahaprabhu gostaria de dizer. E quem é este Vaishnava? Este Vaishnava é Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Nem Mahaprabhu seria capaz de falar de maneira tão objetiva e clara quanto Srila Bhaktisiddhanta. Ele podia abrir nossas roupas e dizer, esse é o seu erro, esse é o seu defeito, porque você não consegue descobrir seus defeitos. Prabhupada é o Acharya número 1 de todos os mundos. Na história da civilização, nunca nenhum Acharya nos apontou nossas doenças uma por uma de maneira tão clara. Muitos acharyas disseram coisas fundamentais, mas não agiram de maneira tão esclarecedora com cada um, como Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Você pode gostar de ouvir falar sobre o Espírito, sobre o Brahman. Você pode gostar de ouvir falar sobre Mukti, sobre a liberação, sobre o fato de que a alma pode deixar o mundo material e parar de nascer e morrer. Você pode até apreciar, discutir com diferentes panditas que têm
discussões sobre o conhecimento védico, mútuas discussões, que um quer estabelecer um Siddhanta, outro quer estabelecer outro Siddhanta. Assim eles costumam fazer, e você pode até se sentir atraído por essas discussões. Porém, eles não entram, segundo esta expressão, eles não entram no caminho secreto da vida espiritual. Eles não têm entrada no mundo devocional. Então, portanto, como tais personalidades poderiam estar agindo como acharyas? Eles não entraram na vida devocional, no verdadeiro sentido. Eles estão lutando um com o outro. Eles vão transgredir as instruções de Bhaktisiddhanta Prabhupada, de Bhaktivinoda Thakur. Há muitas pessoas na nossa história que querem estabelecer seu próprio Siddhanta. Isso é uma forma de ignorância, de arrogância, de desinteresse pelo Guru Parampara, quando alguém inventa uma filosofia própria. Então, diferentes regras foram estabelecidas na nossa sociedade relativas a Vaidhi-marga, ao caminho de Bhakti que passa através de regras e regulações. O sistema social, as restrições que foram estabelecidas neste caminho de Vaidhi-marga, no caminho da Bhakti que segue instruções passo a passo. E aqueles que querem fazer bhajana devem se sentir confortáveis fazendo esse caminho. Mas aqueles que alcançam um nível muito elevado, aqueles que conseguem receber a misericórdia de um associado de Gauranga Mahaprabhu, uma personalidade que tem autorização de Chaitanya Mahaprabhu, você vai entender que toda essa regra relativa a Bhakti, elas serão inúteis. Como se você quisesse restringir e colocar regras para Gorakshara Das Babaji Maharaj, para Vamsidas Babaji Maharaj. Isso seria impraticável, porque eles estão fazendo Haribhajana espontaneamente, eles estão em Raga Marga. Eles estão em Raga Marga. Eles têm uma atração tremenda pelo Seva. Se você quiser dar regras para ele, olha, você tem que fazer esse é o sistema. Nesse caso, eles vão achar isso inapropriado, eles vão se sentir rejeitados. E nós temos que ir humildemente caminhando até esse nível pela ajuda dos grandes devotos e do Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam pode nos dar este nível de prema, que é o nível de prema que nós estamos esperando e que somente o Srimad Bhagavata de Mahapurana pode nos dar. Mas se você discute o Bhagavatam de uma maneira barata, então isso não é possível. Então ontem nós estávamos citando um verso, vocês se lembram? E hoje nós vamos novamente nos conectar a este verso. Ontem, que verso nós pronunciamos? Vocês se lembram? Vocês já esqueceram? O que nós dissemos ontem? Que verso? Bom, vocês não se lembram, mas eu me lembro, disse Srila Shamdas Babaji Maharaj. Ontem, nós discutimos Niskinchana mai anurakta chetasaha shanta nivito marun mano kshadila jo vediya monayo upasati tadarayo pijojo smarana
Este verso nós discutimos. E hoje nós vamos nos conectar novamente com esta oração que os Upanishads, os Vedas, na sua forma personificada, fazem ao Senhor Supremo. Então, os 4 Vedas, os Upanishads têm uma forma transcendental. Cada livro da literatura védica tem uma personalidade eterna. E eles se ajoelham para orar para o Senhor. E agora Maharaj está falando das austeridades que os grandes sadhus, os esforços através dos quais os grandes santos tentam entrar em contato com a verdade suprema. Munayo upashade. Tadarayo significa os teus inimigos vão estar pensando sobre você. Nós já falamos sobre, Maharaj já analisou o Upadeshamrita em outras aulas, explicando esse ponto que os inimigos estão sempre se lembrando de Krishna. Ok, eles são contrários, adversos, inimigos, mas eles estão sempre pensando no Senhor Supremo. Claro, um yogi está adorando Krishna de maneira positiva e essas personalidades demoníacas adoram Krishna de maneira negativa, mas mesmo assim eles estão sempre conectados com Deus através deste humor desfavorável. Então, Maharaj agora está fazendo o exemplo de Uddhavaji Maharaj. Parece que Uddhava fale de maneira negativa, mas não. Ele fala de tal maneira que nós podemos entender as extremas glórias do Senhor Supremo, as extremas e absolutas glórias do Senhor Supremo. O que Uddhava diz, então? Ele diz, seus inimigos, eles também recebem seus pés de lótus. Então, se os inimigos de Krishna podem alcançar o Senhor Supremo, o que dizer das gopis? Mas será possível imaginar que as gopis e os inimigos de Krishna recebem o mesmo tipo de bênção? Então, isso é explicado dessa maneira para que haja um contraste, que deixe clara as glórias do Senhor Supremo. Esse é o significado interno dessa interjeição de Uddhava. Ele vai comparar as gopis às entidades demoníacas para que nós entendamos as diferentes glórias do Senhor Supremo, mostrando também que mesmo os inimigos de Krishna recebem misericórdia do Senhor, mas que, obviamente, as misericórdias das gopis são superiores. Muito bem. Então, se aqueles que são extremamente dedicados recebem bênçãos e até teus inimigos recebem bênçãos de você, você daria uma guirlanda para Putana, que tentou matar Krishna? Mas Krishna dá para ela uma alternativa, um caminho. Ela quis matar Krishna. Mas Krishna recebe uma solução absoluta. Como é possível? Ela quer matar aquele bebê. Ele tinha 3 meses, ele era minúsculo. E que crueldade ela tinha em seu coração. Ela quer matá-lo, mas ela recebe uma absolução extrema. Ela recebe um papel como uma mãe, uma das mães que tomam conta de Krishna. E esse é o Senhor Supremo, para que nós possamos realizar as extremas glórias do Senhor Shri Krishna. E o nosso cérebro material não pode alcançar isso. A gente pode simplesmente dizer, sim, é verdade. Mas a gente tem uma limitação, o nosso pensamento é limitado, a gente não consegue realizar o tamanho da grandeza do Senhor. Quando nós jogamos fora o nosso cérebro material, a nossa mente material, todo o falso ego, tudo se torna limpo, então o desejo de
experimentar estes sentimentos, o acesso a esses sentimentos se aproximam de nós. Quando nós gritamos fora dos portões da Gaudiya Mata, às vezes existem manifestações, não? Dite Habe. Eles dizem, obedeçam nossas reivindicações, dizem os manifestantes. Mas nós somos aqueles que estão do lado de fora da Gaudiya Mata, pedindo para entrar. Se nós realmente entrássemos na Gaudiya Mata transcendental, por que nos sentiríamos insatisfeitos? Porque dentro da verdadeira Gaudiya Mata, quem está? Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada e todos os seus associados eternos. E o que é a verdadeira Gaudiya Mata? Prabhupada disse, essa é a Gaudiya Mata. Aquilo que Rupa Goswami Pada queria exemplificar, mostrar. Você entende? Rupa Goswami Pada vai dizer, Rupa Goswami Pada vai dizer, é como o Yoga Pit, o local onde todas as gopis posicionadas em círculo, numa forma geométrica perfeita, servem organizadamente o divino casal. Essa é a Gaudiya Mata. Essa é a verdadeira Gaudiya Mata. Esse não é o meu Siddhanta, diz Srila Shyamdas Babaji Maharaj. Esse é o Siddhanta de Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Então, dentro da Gaudiya Mata existem os tesouros infinitos. Mas nós não conseguimos alcançar este nível. Nós estamos do lado de fora da Gaudiya Mata transcendental. E a gente quer dizer, eu já estou na Gaudiya Mata. Você vai dizer que você está na Gaudiya Mata já? Qual é o sintoma? Prabhupada não disse qual é o sintoma de alguém que realmente consegue entrar na Gaudiya Mata, nesse templo sagrado, nesse templo dourado. Sri Chaitanya Mahaprabhu ilumina o Sankirtana Yagya no Shrivas Mandir, no Shrivasangam. Ele deu ignição até o fogo a este movimento do canto dos santos nomes na casa de Srinivas. E se nós alcançamos este nível de esse bhajana, nós podemos dizer que nós estamos na Gaudiya Mata. E eu desafio a todos os acharyas de hoje em dia, vocês podem provar que vocês estão nesse nível? Vocês poderiam tocar a Murti de Nrsimhadeva e dizer que vocês estão nesse nível? E eles querem dizer que eles têm humildade. Eles estão agindo de maneira esperta. Mas Prabhupada Bhaktisiddhanta diz que a verdadeira humildade é você poder falar aquilo que você tem o direito de falar, porque você tem o comportamento perfeito. Mas as pessoas querem fazer todos de tolos. Você vê que Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj falava de maneira humilde, pois a verdadeira humildade, ela é igual a você querer chorar, a você querer morrer. Se você observa que o Guru Varga está sendo insultado, e que o Siddhanta está sendo distorcido, e que os livros são jogados no Ganges, porque o Parampara não vai se mover se eu destruo o Siddhanta Vichar. Então as próximas gerações não vão saber. Essa é a natureza de todos. Todos os falsos mestres quiseram estabelecer a própria posição e destruir este conhecimento do verdadeiro Vaishnavismo, para que as novas gerações não acessassem a isso. Mas se nós não falarmos de maneira franca e clara, explicarmos o que está errado, as gerações futuras vão se tornar cegas. Como no caso, se nós não defendermos esse Siddhanta, a humanidade vai viver como os sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki, que estarão cegos e tortos para o resto da eternidade.
Existem ainda filhos que nascem cegos ou surdos lá, ou paralisados. Se nós deixarmos o Siddhanta ser bombardeado, nós vamos viver como eles. É isso que nós queremos, deixar que as gerações futuras não venham em contato com Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur, com aquilo que verdadeiramente eles disseram. Isso é o que está acontecendo, isso é um fato nu. Infelizmente, isso está acontecendo. Então, veja. Então, Uddhava vai dizer, até teus inimigos recebem sua misericórdia. Mas cuidado. Os inimigos que não estão se lembrando sempre de Krishna não recebem essa mesma misericórdia. Isso é Siddhanta também. Então, somente aqueles que pensam exclusivamente em Krishna conseguem receber alguma misericórdia. Maharaj está falando de uma personalidade que era contra Krishna, mas não se lembrava dele. Ele era como um louco. Mas Kamsa tinha memória. Shishupal também pensava em Krishna o dia inteiro. Então, por conta dessa lembrança, eles receberam um determinado grau dessa misericórdia. Brahma Sayuja. Existe um lugar na refulgência do Senhor Supremo ou um lugar dentro do corpo do Senhor Supremo. Entre essas duas formas de misericórdia, nós nunca deveríamos pensar em entrar dentro do corpo do Senhor Supremo. Nosso Guru Varga vai dizer, qualquer tipo de bênção, de liberação, Sayuja, os Vaishnavas nunca esperam. Eles prefeririam morrer do que receber esse tipo de bênção, de voltar ao Brahman ou entrar, pior ainda, dentro do corpo do Senhor Supremo. E por que nós dizemos, aqueles que são versados no Bhagavatam, isso é um fato provado. Existem panditas que sabem o Bhagavatam de cor, mas eles não sabem nada do Chaitanya Charitamrita, porque o Chaitanya Charitamrita é o Siddhanta mais secreto. E lá está escrito, grave e tente buscar os significados. Eles prefeririam morrer do que receber esse tipo de liberação para dentro do corpo de Krishna. E nós falamos sobre isso 4 dias atrás. No smell of Krishna Bhakti when you are going to get. It's very bad. Você não vai receber nem uma partícula do Krishna Bhakti se você correr atrás desses objetivos. E as gopis? Sobre as gopis, nós pensamos que elas sejam mulheres, que elas sejam donzela e que Krishna seja um homem? Não. Elas não são mulheres. Elas são Swarupa Shakti. Está escrito, ao observar o seu peito
e seus braços longos como serpentes. A mão de Krishna Krishna é muito alto, Chaitanya Mahaprabhu é muito alto. As mãos chegam no limite dos joelhos quando ele está de pé. E o Shruti e o Smriti, a personificação desses dois tipos de literatura, vão dizer, ao observar sua forma física, suas pernas, seus braços, seu peito largo, esse é o sintoma da forma masculina original, do herói original. Ele é extremamente alto. Krishna é o único herói de todos os mundos. Em qualquer lugar. Ele é o número 1. E é por isso que o nosso Rupa Goswami Pada quer escrever 2 livros. Quis escrever 2 livros, que você não deve ler ainda. Ele escreveu muitos livros, Lalit Madhav e Virat Madhav. Você não deve lê-los ainda. Você deve esperar e continuar escutando. Quando você sentir fogo dentro do seu coração, eu quero encontrar Krishna hoje, agora. Aí, quando você estiver realmente nesse nível, sem se autoiludir, você pode avançar. Mas se você fizer isso antes da hora, você vai agir como um sarragia e você vai cair do processo. Então, cuidado com os sarrajias. Existem mestres sarrajias e discípulos sarrajias, falsos Vaishnavas. Quantas vezes você leu o Jaiva Dharma? Quantas vezes você leu com toda a atenção, anotando tudo aquilo que está escrito? Você deveria comparar o que eu digo com o Jaiva Dharma. Se você não achar a mesma coisa que eu estou dizendo dentro do Jaiva Dharma, você me fala que eu paro de dar Harikatha. Você deveria fazer isso a noite inteira. E você deveria anotar com uma caneta e verificar se tudo o que eu estou dizendo está no Jaiva Dharma. Talvez as palavras não sejam as mesmas, mas o significado é o mesmo. O mesmo significado você vai encontrar lá, entende? Rupa Goswami Pada quis escrever 2 livros muito importantes. Um é Lalit Madhava e o outro é Virat Madhav. Mas são livros que nós não devemos ler ainda. Eu não sei quando eu terei a chance, mas eu me sinto orgulhoso de saber que o meu Param Gurudeva Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, esse é o meu ego. Você pode dizer que talvez seja falso ego eu achar isso. Eu não sei se é falso ou se é eterno, mas eu me sinto muito orgulhoso disso, que o meu Param Gurudeva é Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. E é por isso que eu sinto fogo dentro de mim. Se você visse Prabhupada, se você olhasse para ele, você poderia entender quem ele é. Se Prabhupada viesse no seu sonho um dia, não sei, e lhe mostrasse como ele recita o Bhagavatam, se você em sonho assistisse Prabhupada, somente tais pessoas podem sentir esse fogo. Aqueles para que Prabhupada se manifesta nos sonhos e dá seu darshana e lê o Bhagavatam para eles, tais pessoas podem sentir esse fogo. O tempo todo nós precisamos da guia de Prabhupada Bhaktisiddhanta, sem a qual nós seremos desviados do caminho, da linha reta deste processo. Portanto, orem sempre. Então, ao observar a forma do Senhor Supremo, o Shruti vai dizer, os braços do Senhor parecem como gigantescas serpentes. É como as mãos são longas. Ao olhar para a forma do seu braço, as gopis, elas sentem uma paixão espiritual. O coração delas se incendeia para poder abraçar você, para ser abraçada por você. Mas isso não é sensualidade material, isso não é luxúria material. Eu me sinto tímido de falar.
Se eu não falar sobre isso, eu suprimiria o facto. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto tímido ao falar sobre esses fatos. As duas coisas acontecem. Vocês não devem pensar que as gopis sentem um desejo material, elas sentem um desejo espiritual. Você tem que se lembrar quais são os mantras que você recebeu sobre o seu guru, do seu guru, que só você conhece. Eu sei que vocês receberam o Kama Gayatri e o Kama Bij. Kama Gayatri, ou Kama Bij. O que esses mantras significam? Eles nos mostram que Bhagavan Shri Krishna, ele é o Deus do amor espiritual. O Deus do amor material coloca você em lugares problemáticos. Para entender isso, você tem que subir muito. A sua consciência precisa subir. A cada raiz das palavras. Vai especificar uma específica particularidade, uma posição de Krishna. Mas você vai ter que realizar isso um dia e não agora. O Kama Gayatri, cada uma das sílabas, desde a primeira sílaba, que eu não vou pronunciar, que Deus me perdoe. Então, se nós abrirmos os significados, infinitos significados virão de dentro, como um diamante que mostra a luz de diferentes ângulos. Às vezes, luzes verdes, azuis, amarelas. Como é possível? De diferentes ângulos, ele emite diferentes reflexos. E isso representa os olhos, o corpo de Krishna, as duas faces, os olhos, todo o corpo de Krishna está representado ali e ele tem um significado. E este Prakrita Kamadeva, o Deus do amor material, é diferente. O Deus do amor material, ele sempre traz problemas, eles nos inspiram para pular no fogo da paixão. É o Deus do amor material quem nos ilude. Vocês todos foram jovens ou são jovens. Vocês não nasceram aos 35 e 60 anos. Vocês passaram pela adolescência e vocês sabem o que é este fogo. Vocês também tiveram paixões e sentimentos. Essa é a ação do Deus do amor material, essa atração que nós sentimos naquela época. Mas isso pode nos fazer cair, pode nos levar para o caminho errado. É uma pressão irresistível. Você vai sentir uma urgência interna tão forte que você não vai conseguir se controlar e você vai agir de maneira equivocada. Esta é a cama material, a luxúria material, cama luxúria. O semideus do amor material tenta, amando de Indra, perturbar essas duas manifestações de Krishna, Nara e Narayana. E ele se manifesta ali com as apsaras que dançam diante de Nara e Narayana, que dançam seminuas na frente do Senhor, com um ar totalmente perfumado. Eles querem quebrar as austeridades e penas de Nara e Narayana. Mas eles são os tolos número 1. Eles não sabem quem é ele. Elas são tolas e tolos. Nara e Narayana, o Senhor Supremo está nestas formas. Até hoje, ele faz austeridades e penas para o nosso benefício. E eles tentaram quebrar as austeridades de Nara e Narayana. Eles quiseram incendiar o coração de Nara e Narayana para que eles fossem na direção da luxúria material. Mas eles são personalidades de Krishna. E eles todos foram derrotados, porque quando Nara e Narayana abrem os olhos, eles ficam com medo ao observar os olhos de Nara e Narayana. Eles se sentem culpados. Oh meu Deus, o que fizemos? E Nara e Narayana sorri e de uma das suas pernas, das suas coxas, se manifesta uma potência do Senhor na forma de uma divindade que não existia em todo
os planetas celestiais, ela chamava Urvashi. E ele diga, vocês querem conhecer a beleza, eis a beleza. Vão. E esta, porém, é o Kama material. Mas vocês não sabem ainda o que é a paixão transcendental. A paixão transcendental supera a paixão material na outra direção. E pela misericórdia de um grande Vaishnava, se você desfrutar de imensa misericórdia, você vai realizar que tipo de paixão espiritual é essa. Quem é o Deus do amor espiritual, diferente do Deus do amor material. E Chaitanya Mahaprabhu nos dá essa indicação no seu Nilachal Lila. Aqui mesmo Mahaprabhu nos mostra esse passatempo. Às vezes, Chaitanya Mahaprabhu, ele corre numa direção e os devotos correm atrás dele. E ele caiu e ficou inconsciente. E depois voltou à consciência e disse, vejam, Krishna veio, eu o vi. E por vê-lo, eu senti um tremendo desejo de ir na direção dele, de ver a sua doçura, as suas faces, a sua beleza transcendental. Ao observar isso, Bilva Mangal Thakur enlouqueceu ao observar a beleza do Senhor. Toda a luxúria material se tornou fezes e urina para ele, naquele instante em que ele viu a beleza transcendental do Senhor. Quando ele viu a beleza transcendental de Krishna, quando Bilva Mangal Thakur, ele furou seus dois olhos com dois grampos. Ele disse, eu não quero esses olhos que veem as formas femininas materiais. Aí o sangue saiu de dentro dos olhos dele, ele gritou, Krishna. E depois disso Krishna se manifestou e o guiou pela mão até Vrindavana. Ele estava cego. Quem levou ele até Vrindavana? Ele estava no sul da Índia. Quem levou ele até Vrindavana? Este Deus do amor espiritual. Ele não podia ver, e Krishna pegou ele pela mão e levou ele até a pé pela Índia até Vrindavana. Muitos casos como esse ocorreram. Nos últimos 5 anos eu não tive tempo de ir até Vrindavana de Srila Shyamdas Babaji Maharaj, mas eu já fiz esse parikrama. E eu fui em diferentes florestas de Vrindavana e fiquei sob as árvores. Uma vida muito rústica e simples. E eu fico feliz. Eu nunca quis ser um homem elegante. Eu nunca quis ser um homem refinado. E por isso eu não sei porque Krishna me colocou nessa asana, nesta posição. Então, Bilva Mangal Thakur foi guiado por Krishna. Esse Vaishnava fura os próprios olhos para não ver mais formas materiais atraentes. Então, muitos Vaishnavas ouviam Krishna e os seus companheiros eternos às vezes competem para ver quem canta melhor. E um devoto canta e Krishna canta depois, e Krishna é derrotado pelos seus próprios devotos. Então Maharaj está falando desse lugar em Vrindavana onde esse passatempo ocorre. Surdas, ele também era cego. Então, Maharaj diz que existem 2 surdas que fazem parte da nossa história. Surdas estava vivo neste mundo material. Ele ficou vivo mais do que 125 anos, talvez até 140 anos. E por 80 anos, continuamente, sob a chuva, nos terremotos, tudo, ele continuava, ia até Giriraj Govardhana, cantar canções diante da deidade de Sinarji Maharaj, que está. Maharaj já falou muito sobre essa deidade. Aquela ali é Govardhana. Maharaj está apontando para uma foto da colina de Govardhana que está à esquerda dele.
E Krishna sai de dentro da deidade, se senta na frente desse Vaishnava que era cego e estava cantando para a deidade. Às vezes só o Pujari vinha ali nesse templo. E Krishna sai de cima do altar e senta na frente dele para ouvir ele cantar. Ele não tinha nem dentes, a pronúncia não era perfeita, mas ele cantava com seu coração. E Krishna descia do altar para sentar na frente dele e ficar escutando esse devoto cego. Um dia ele vinha andando com um cajado na mão. Ele era muito velhinho. Um dia, sem entender, ele caiu dentro de um poço. E ele gritou, Krishna. Imediatamente Krishna veio e segurou ele. Enquanto ele estava caindo, ele não conseguiu nem chegar até o fundo do poço. Krishna tirou ele de dentro dali. E esse Vaishnava disse, você me salvou hoje. E ele pega o braço de Krishna. Ele pega o braço de Krishna que pegou ele ali. E Krishna fala, solta meu braço. E ele responde, eu não posso soltar você, eu sei quem você é. Você é Krishna. E ele fala, não, eu não sou Krishna. Eu sei que você é Krishna. Eu não posso deixar você. E eu vou segurar você e não vou deixar você embora. Ele não queria deixar o braço de Krishna e Krishna queria sair voando. Krishna pensou, ele me pegou, ele é muito esperto. E Krishna deu uma força com o braço e saiu correndo. E Shudas começou a chorar. Ele disse, você pensa que eu sou um velhinho? Você vai me deixar aqui e você vai embora? Eu sou um velhinho e você vai me largar aqui, me dar um empurrão e ir embora? E você acha que você é muito poderoso? Mas eu desafio você, saia do meu coração. Se você conseguir sair correndo do meu coração, aí sim eu vou achar que você é forte. Se você não conseguir, eu vou achar que você é fraco. Ele fala na língua dos Vrajavasis para Krishna. Ele diz essa frase para Krishna em Vrajavasi. E os devotos do Senhor Supremo estão em tal nível que na condição material é impossível realizar a relação que eles têm com Deus. Mas nós temos que tentar alcançar isso. Esse é o nosso bhajana, não é? E um dia Krishna vai nos dar misericórdia. Ele não é privo de misericórdia. Um dia Ele vai nos dar misericórdia. E Mahaprabhu também tem um passatempo como esse. Ele vê Krishna e corre atrás dele e Krishna desaparece. E Mahaprabhu chora. Krishna é muito irrequieto. Então, os Shrutis, a personificação dos Vedas, se ajoelham e dizem, seus braços são como serpentes, seu peito é largo como... E todas as gopis sentem esta atração espiritual. Não é atração material. Se você ficar confuso, vai cair uma espada em você, você vai cair. Ele é a Prakrita Kamadeva. Ele é o Deus do amor espiritual. E saber essa diferença, a diferença entre o nascimento, a luxúria material e a paixão espiritual, leva muitos nascimentos, eu não sei quantos vocês vão levar, pela misericórdia dos Vaishnavas, para entender essa diferença. Então, os Shruti e os Shritis vão dizer, ó Senhor Supremo, dizem os Vedas personificados, nós também gostaríamos de receber esta oportunidade dourada que as gopis possuem. Elas recebem o seu abraço, elas dançam com você, você que dança com elas. Nós gostaríamos também de receber essa mesma misericórdia.
eles também vão nascer, eles pedem para nascer em Vrindavana. Eles oram e recebem essa chance de nascer no ventre das gopis de Vrindavana. E aí eles vão ter um pai, uma mãe, uma vila nas florestas de Vrindavana. Eles vão ter uma identidade. É por isso que Raga Bhakti, a Bhakti espontânea, é muito elevada, é difícil de alcançar. Ao mesmo tempo, ela se torna normal. Ela se torna natural. Mas ela é difícil na condição de quem pensa de maneira material. O Senhor Krishna quis dar o presente mais elevado para Uddhava, por isso eles fazem esse diálogo. O que diz este verso? Aqueles que sentem atração por mim, aqueles que sentem profunda atração por mim e que são akinchana, que pensam que eu sou a única coisa que eles têm na vida, eles não dependem de nada, de seguro de vida, de conta bancária, de familiares, de prédios, de propriedades que os pais deixam para eles, nada. Se você me perguntar em uma palavra, me dê a definição de um Mahanta. Existe um verso que define, que faz essa definição. Mas se você ainda quiser fazer uma síntese numa palavra só, Mahanta é aquele devoto que sente a atração tremenda e constante e que ao mesmo tempo ele se ocupa da liberdade de todas as divas. Este é o sintoma do Acharya. O Acharya está sempre chorando. O Acharya nunca é cruel para lhe levar para o mau caminho. O Acharya nunca vai lhe levar para o mau caminho. Ele está sempre chorando. Como eu posso salvar tal pessoa? Essa pessoa está caindo. Esse é o sintoma. Esse é o sintoma. Não sobra nem o cheiro da luxúria, nem um traço, um átomo de luxúria. Maharaj fez uma comparação com o cheiro das fezes da urina em relação ao cheiro da luxúria. É por isso que aquele devoto que não tem nem uma fragrância de luxúria está numa plataforma neutra, eles não têm partido, essa sociedade é minha sociedade, meu guru é superior a você. Isso é tolice. Eles não entendem o Guru Tattva. Eles não entendem que o Sadguru é único e sempre o mesmo. Quem é Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj é Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj. O Siddhanta é sempre o mesmo. O sentimento é sempre o mesmo no coração de quem alcança a perfeição.
Eles sentem tanto êxtase transcendental, mas as outras pessoas não sentem. Follow. After that, what speaking? Different kind of rules and regulations set. All they feel disgusted. I can discuss tomorrow again. Maharaj vai explicar esses pontos finais amanhã novamente. Patitani